Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Marcos 8, do 27 ao 33, que diz o seguinte: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A proposta do Evangelho de Marcos, irmãos e irmãs, é responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? E mostrar o caminho que devemos seguir se quisermos ser seus discípulos. Por isso podemos observar que estão presentes em todo o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos 2 perguntas. O que existe em comum entre o reino de Deus e o reino do mundo? E se é possível uma conciliação. O versículo 27, a primeira parte, diz que Jesus está na Galileia, em Betsaida, e sai com os discípulos para evangelizar a periferia, as aldeias da cidade de Cesareia de Filipe. E Filipe é filho de Herodes o Grande, que governou a Palestina entre 37 a.C. e 4 depois de Cristo. E ele tinha 2 outros filhos, que são Arquelau e Antipas. Esse território foi tradicionalmente marcado pelo paganismo. Para os irmãos terem uma ideia, o nome original da cidade era Panéias. Por quê? Porque, de acordo com a tradição grega, foi em uma gruta da região que havia nascido o deus da natureza Pan, daí Panéias. No passado existia na região um grande culto a Baal. E nas montanhas, Herodes o Grande havia construído um templo de mármore branco para César Augusto, que foi governador romano e era considerado Deus. Os versículos 27b, 28 e 29 diz que no caminho Jesus faz 2 perguntas aos discípulos. A primeira: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, o povo, a população. E a segunda: quem dizeis que eu sou? Vocês, discípulos, o que pensam sobre mim? Agora, por que Jesus faz essas perguntas, irmãos? Jesus está vivendo um momento de crise existencial muito grande em sua vida. Ele sabe que no final da sua jornada está a morte, e a morte na cruz, e que está próxima. Por quê? Porque depois dessa viagem, ele retornaria a Jerusalém, onde seria preso, julgado e morto. E algumas questões o incomodam. Por exemplo, ele gostaria de saber se a sua mensagem havia produzido algum efeito no povo, no meio do povo. E se nesse meio alguém havia descoberto quem realmente ele era.
Então, é para tirar essas dúvidas que ele faz as duas perguntas aos discípulos. A primeira é: quem dizem os homens que eu sou? E na opinião popular, na opinião do povo, Jesus é uma pessoa comum, né? Eles não acreditam que ele seja o Messias. No máximo um profeta, né? Jesus tem popularidade. Mas por quê? Porque as pessoas recebem um benefício imediato dele, né? Curas, alimento, né? Milagres. Tá? Então, a presença de Jesus, fisicamente, no meio deles, os beneficia. Mas a maioria não consegue captar o essencial da mensagem de Jesus. É importante destacar que esse texto reflete a crença das pessoas na transmigração das almas e na reencarnação. Quando dizem que Jesus é João Batista ou Jesus é o Elias, o profeta Elias, que haviam morrido. Essas doutrinas, irmãos e irmãs, na época de Jesus, eram defendidas em toda a Palestina e ensinadas nas escolas dos fariseus. Após ouvir a primeira pergunta, Jesus faz uma pausa e então faz a segunda pergunta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro prontamente diz: tu és o Cristo. E Cristo, o Messias, tem o mesmo sentido, né? É ungido de Deus. O versículo 30 diz que Jesus, então, adverte a eles para que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, que ele era o Messias. Tá? Agora, uma pergunta que nós podemos fazer, irmãos e irmãs, é se a resposta está correta, por que Jesus proibiu que fosse divulgada? A conclusão que nós chegamos é que alguma coisa faltava na afirmação de Pedro. E talvez Jesus esteja pensando o que é que Pedro entende quando afirma que ele é o Cristo, ou que ele é o Messias. Por quê? Porque Jesus sabe, irmãos e irmãs, que Pedro representa o messianismo triunfante. Ou seja, Pedro imagina Jesus como um rei, mas um rei que irá restaurar os destinos religioso, social e político de Israel. Porque esse era o conceito de Messias predominante na época. Um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias vingador. Por isso Jesus sentiu que precisava ensinar a Pedro e aos discípulos o que realmente significava ser o Messias. Os versículos 31 e 32 diz que Jesus começou a ensinar, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, depois de 3 dias ressuscitaria. Tá? E ele está falando claramente, para que todos escutem. Então Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Ora, irmãos e irmãs, Jesus está falando claramente porque essa é a versão, a ideia de Cristo, a ideia de Messias que ele gostaria que os discípulos divulgassem. Ou seja, que os anciãos, os sumos sacerdotes e os escribas, que formavam a estrutura de poder da época, não iriam apoiá-lo. Pelo contrário, iriam rejeitá-lo e condená-lo à morte. Dessa forma, Jesus corrige a resposta triunfalista de Pedro, ao dizer que o Filho do Homem
deve sofrer muito e ser morto. Ao contrário do que Pedro imagina, irmãos e irmãs, o Cristo, o Messias, na realidade, é o servo sofredor descrito em Isaías 53, e não o glorioso Filho do Homem descrito por Daniel 7, que é a perspectiva de Pedro, a perspectiva dos discípulos. O plano de Deus, portanto, irmãos e irmãs, para Cristo, para o Messias, conduz pela paixão à glória. Ou seja, depois do sofrimento, depois da morte, vem a ressurreição, a vitória sobre a morte. O plano rival, o plano contrário, o plano de Satã, exclui a paixão e só aceita o triunfo do Messias. É por isso que ele, Jesus, seria morto. Por isso ele seria morto e crucificado, como herege. Os versículos 33 diz que Jesus, ao ouvir Pedro, ele volta-se para os discípulos, repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. E por que Jesus repreende Pedro tão severamente, irmãos e irmãs? Porque Pedro está expressando em palavras as mesmas tentações que atormentam Jesus naquele momento. Como ser humano, irmãos e irmãs, Jesus não queria morrer. Não podemos esquecer que no Getsêmani ele pediu para Deus que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento e da morte. E naquele momento Jesus sabia que possuía poderes que podia utilizar para vencer seus inimigos. Nisso consiste a tentação. Nesse momento, então, Jesus sente que estava se repetindo a batalha das tentações do deserto. Era Satanás que, através de Pedro, voltava a tentá-lo a prostrar-se e adorá-lo. Ao tratar Pedro como Satanás, irmãos e irmãs, usando a expressão arreda Satanás, Jesus deixa claro que a atitude de Pedro em não aceitar a proposta do Filho do Homem, o servo sofredor de Isaías 53, é a atitude de quem se posiciona contra os propósitos de Deus. Não esqueçamos que Satã significa rival, acusador, inimigo. Algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas desse texto, irmãos e irmãs, tem relação direta com a recriminação de Pedro a Jesus. Quando Pedro reprova ou recrimina Jesus sobre o destino do homem, faz vir à tona, no texto, uma ideologia, uma ideia que existia na época de Marcos. Uma ideologia que excluía a paixão de Cristo e só aceitava o triunfo do Messias. O que Pedro está propondo, irmãos e irmãs, é o evangelho ideal. Um evangelho sem perdas. Um evangelho sem sofrimento. Um evangelho sem perseguição. Um evangelho que seja parceiro do poder. Este me parece, irmãos e irmãs, ser o modelo de evangelho pregado por alguns atualmente. É um evangelho que prioriza a teologia da prosperidade. E pouco falam da paixão e do sofrimento de Cristo por amor à humanidade. Mas Jesus deixa claro, irmãos e irmãs,
que o verdadeiro evangelho gera confronto. Por quê? Porque o projeto de Deus não comunga. O projeto de Deus não tem comunhão com o projeto de Satanás. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, esteja conosco, hoje e sempre. Amém.